pessoal, agora começaremos de fato o nosso curso Direito no Enem. E eu tenho aqui a missão de trazer para vocês, no primeiro módulo, noções gerais dos princípios fundamentais, separação de poderes e organização do Estado. Meu nome é Bianca, eu sou advogada, sou bacharel em Direito pela UFMG, especialista em Direito Administrativo também pela UFMG e agora mestranda da universidade. Fui também aluna aqui do CEDIM, me pós-graduei em Direito da Mineração e eu atuo principalmente com Direito Público. E para trazer hoje para vocês essas noções gerais do primeiro módulo, que são noções que vão acompanhar todos os módulos, são noções preliminares, básicas do direito, que vocês precisam ter em mente para a gente entender o que vem aí nos próximos 3 módulos. Para começar, eu trouxe aqui para vocês o primeiro artigo da Constituição, que diz que a República Federativa do Brasil, formada pelos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. E hoje a gente vai entender aqui o que significa essa expressão, esse termo Estado democrático de direito, que é uma expressão jurídica, mas que já é amplamente difundida e utilizada no meio acadêmico, nos textos, na mídia, e que é importante a gente ter em mente. Mas antes da gente tratar do termo Estado Democrático de Direito, a gente precisa entender o que vem antes aí no artigo 1º, principalmente quando a gente utiliza a expressão República Federativa do Brasil. República, o que esse termo quer dizer, né? E por que a gente considera que o Brasil é uma república? República nada mais é do que uma forma de organização política. É uma forma de organização política que é marcada, principal traço, a principal característica dela é a limitação de poderes. E a república, o Brasil é uma república desde 1889, quando em 15 de novembro, esse cara aí, Marechal Deodoro da Fonseca, proclamou a República do Brasil. Antes disso, a gente vivia um período imperial, em que o imperador ele concentrava todos os poderes do Estado. Então ele era competente e era responsável por decidir tudo que cabia ao poder público dentro do Estado. Por isso a gente vivia num período imperial e não numa república, cuja principal característica, como nós falamos, é ter essa limitação de poderes que não havia quando o imperador era quem regia o país. E uma segunda característica muito importante e em decorrência dessa limitação dos poderes é que os representantes, eles são eleitos, seja por voto direto ou indireto, a gente vai ver isso mais a fundo no módulo 4, quando a gente for tratar das noções de direito eleitoral, mas eles são eleitos por um tempo pré-determinado. Então, eles representam os cidadãos por um tempo pré-determinado, que é o que a gente chama de mandato. E aí cabe aqui uma ressalva para dizer que o modelo, a forma de organização política de república, ela não exclui ou ela não é excludente com modelos, por exemplo, monárquicos. A gente tinha um período imperial, passou, que migrou para um período republicano, que é o que a gente vive desde 1889, mas existem outros exemplos no mundo, como é o caso do Reino Unido, em que a gente tem família real, a gente tem uma monarquia, mas a gente tem também, paralelo a isso, um parlamento, um modelo republicano, um parlamento que atua como forma de governo com essa limitação de poderes e com esses representantes eleitos por um mandato tempo pré-definido. E o segundo conceito que a gente tem aqui no artigo 1º é o conceito de federação. Eu disse para vocês que a república era uma forma de organização política e a federação é uma forma de organização do Estado. E é uma forma de organização em que o Estado é dividido em subunidades. A gente sabe que o Brasil é um país territorialmente grande, né, com dimensões continentais, muito denso populacionalmente. Então, a gente precisava de uma forma de se pensar a organização do Estado que permitisse que o poder público atendesse à necessidade de uma população tão grande, né, de diferentes regiões, com diferentes realidades sociais. Então, por isso, a gente adotou aqui um modelo federativo, que, no caso do Brasil, essas subunidades
são os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então, a gente tem 26 estados, com o Distrito Federal 27 e 5 mil e poucos municípios. Esse conglomerado de estados, Distrito Federal e municípios formam o que a gente chama de União, que é o ente nacional principal ou central em torno do qual orbitam essas subunidades. E então, entendendo que a gente tem um modelo político de república e um modelo de organização de Estado de federação, a gente passa a tentar desmistificar o que a gente chama de Estado Democrático de Direito e por que a Constituição abre o texto dela dizendo que o Brasil se constitui na forma de um Estado Democrático de Direito. E aí aqui a gente divide aí também para entender melhor, didaticamente, essa expressão composta, Estado Democrático de Direito. O que primeiro é um Estado de Direito? Um Estado de Direito é aquele Estado que é guiado pelas leis. Então, quando a gente fala que ele é guiado pelas leis, não é só numa relação vertical do Estado para com os indivíduos. Então, uma relação que a gente fala que é de cima para baixo. Então, o Estado ele deve respeitar as leis na relação dele com os indivíduos, com os cidadãos, mas também esse Estado de Direito se apresenta, ele aparece nas relações horizontais de um indivíduo com o outro. Então, na nossa relação social, no nosso trato social com outros cidadãos, a gente tem também que observar as leis que regem e que são previstas para os cidadãos do nosso país. E o que significa dizer que o nosso Estado é democrático? O Estado democrático tem uma frase da Constituição que é muito famosa, conhecida, que é a que eu coloquei aí para vocês, que resume o que é um Estado democrático. É aquele em que o poder emana do povo. A gente fala aqui de uma soberania popular. Então, o poder vem do povo e o poder é para o povo. Então, nos casos, nos estados, nos estados aí com E maiúsculo, a gente vai, como está aqui na Constituição, a gente vai desmistificar isso mais à frente também, nos estados em que o governo é regido por uma soberania popular, em que a população tem poder de voto, em que a população tem poder de influenciar, de influir nas decisões políticas, a gente fala que há ali um Estado democrático. Então, juntando esses dois mundos aí, o Estado Democrático de Direito nada mais é do que um tipo de Estado que é guiado pelas leis, mas que é baseado na vontade do povo. Então, a gente tem que ter aí a associação desses dois elementos. E aí eu trouxe aí para vocês uma imagem da ditadura militar para a gente refletir um pouquinho num exemplo que eu quero dar aqui em cima dessa imagem. Uma coisa é o Brasil ser uma república, como a gente disse, uma forma de organização política republicana. Outra coisa diferente é o Brasil se organizar, organizar a sua estrutura na forma de uma federação. E uma terceira coisa é o Brasil se constituir como um Estado democrático de direito. E aí, por que eu trouxe o exemplo da ditadura militar? Nós somos uma república, como eu disse, desde 1889. Na época da ditadura, nós já éramos uma república. Mas, no transcorrer da nossa história republicana, nós passamos por momentos de ditaduras, de cassações políticas, de cassações de direitos individuais. Da mesma forma, a gente era um Estado de direito, a gente pode dizer que o Brasil era um Estado de direito na época da ditadura, porque ele ainda era guiado por leis, os governantes da época editavam leis para poder reger a atuação enfim, a atuação política deles e reger as relações sociais. Mas a gente não tinha ali o elemento, nesses dois exemplos, a gente não tinha ali o exemplo democrático. Então, nesse período, a gente não pode dizer que o Brasil esteve num Estado democrático de direito, porque, como eu disse, a gente precisa ter aí todos esses elementos presentes para poder confirmar que o Brasil é um Estado democrático de direito. Então, em resumo, nós temos aí que, quanto à organização política, a gente vive hoje no modelo republicano,
mas a gente já viveu no modelo imperial, e o que diferencia esses dois modelos é a concentração ou a não concentração, né? A divisão, a limitação dos poderes do Estado e a eleição de representantes com mandatos por períodos pré-determinados. Quanto à organização territorial, hoje em dia a gente vive num modelo federativo, mas outros países do mundo vivem um modelo unitário, em que não existe essa subdivisão, né, em outras unidades da federação, é um único ente político. Hoje em dia a gente vive numa democracia, mas a história nos mostra, né, países que já experimentaram períodos de autoritarismo. E o que diferencia aqui a democracia do autoritarismo é a presença ou não do elemento soberania popular. Nesse contexto de Estado de Direito, eu trouxe aqui para vocês uma representação dessa pirâmide, que é uma teoria de um filósofo do direito muito famoso, um filósofo austríaco, Kelsen, que criou uma teoria sobre a hierarquia das normas. E por que é importante a gente entender? Então, tendo uma noção do que é o texto constitucional e por que é importante a gente começar tratando da Constituição, a gente vai passar agora no bloco seguinte a tratar dos fundamentos da Constituição e das formas de organização do Estado.